Seja bem-vindo a mais um Direito na Prática, um programa que fala de direito diretamente com você. Vai prestar concursos? No programa de hoje você vai conhecer qual é o melhor curso para você atingir o seu objetivo, dicas e histórias de quem já venceu. Em homenagem ao mês dos advogados, o Direito na Prática colheu depoimentos de advogados de diversas áreas. Acompanhe toda semana no Direito na Prática. Passar em um concurso público não é uma tarefa tão simples. Exige bastante esforço e dedicação para alcançar o objetivo e superar a concorrência cada vez maior. Fomos até um cursinho em Vitória conversar com um especialista sobre os desafios e carreiras de quem escolhe este caminho. Eu converso com Ivone Goldner, coordenadora pedagógica do CEP Concursos. Ivone, obrigada por ter aceito o convite do Direito na Prática. Eu que agradeço. Ivone, qual é a expectativa nos próximos meses ou anos para concursos aqui no estado e no Brasil? Então, as expectativas são essas que vêm sendo anunciadas pelo governo federal. Na verdade, o governo federal está adotando a medida de não realizar os concursos por enquanto e vem falando que não vai realizá-los nos próximos anos. E eu venho falando dos meus alunos, para os concurseiros em geral, que essa medida governamental ela pode até ser salutar, porque está no início de governo e tem que arrumar a casa, ele tem que tomar pé da situação, mas não é uma medida que se sustente por muitos anos. É uma medida que daqui a pouco o governo vai ter que repensá-la, porque há muitos cargos vagos, não estamos falando de criação de novos cargos, mas de reposição desses cargos que vão tendo vacância. Até porque pode criar uma precariedade do serviço público, né? Sim, sob pena de sucatear várias instituições. E é sempre bom lembrar também que essa medida governamental, ela é para o Executivo Federal. Não há como o Executivo determinar que o Legislativo, o Judiciário, federais, não realizem concursos. E também nos âmbitos estadual, municipal, os concursos continuam sendo realizados. E para quem é bacharel em Direito, existem vários concursos, várias oportunidades, Quais são as mais procuradas pelos alunos? Por exemplo, agora nesse momento, aqui no estado do Espírito Santo, nós temos o concurso para delegado de Polícia Civil, nós temos turmas aqui no CEP, teremos uma turma específica para a segunda fase, que é de discursivas e de peças. Então, assim, é um concurso aqui local, no momento, que tem chamado bastante atenção dos bacharéis em Direito. E temos os concursos para magistratura, Ministério Público, tribunais, o analista judiciário da área judiciária pelo Brasil todo. E hoje o concurseiro, por exemplo, o capixaba, ele viaja. É um concurseiro mochileiro, Ele vai onde tem os concursos. E na hora de procurar um cursinho, qual é o ponto mais importante que o concurseiro deve priorizar? Eu acho que a primeira coisa é verificar o histórico desse curso preparatório. Há aprovações, os professores são de excelência, há seriedade na organização e nós estamos já no mercado há 22 anos e temos inúmeros e inúmeros alunos que dão seus depoimentos em relação à forma que se prepararam e quanto isso contribuiu para que tivessem sucesso. Então, muitos juízes, promotores, delegados, analistas passaram aqui pelo CEP, Sim, nós temos milhares, eu diria, de alunos que já passaram por aqui e que obtiveram um resultado extremamente positivo nos mais variados concursos. Não apenas em concursos de um quilate mais elevado, mas você vai também, assim, fazendo uma análise na carreira policial, agente de Polícia Federal, policial rodoviário federal, agente de Polícia Civil, para auditores da Receita Federal, auditores aqui
aqui da Receita Estadual e no Brasil inteiro. Ou seja, nós preparamos para todos os níveis, preparamos para todos os concursos e eu costumo dizer que basta que o aluno tenha o projeto de passar em um concurso. Se ele tiver o projeto de passar em um concurso, nós temos aqui no CEP o curso certo para a vaga que ele precisa. Tem uma questão que me deixa um pouquinho em dúvida. Esses assuntos que estão na mídia, que estão realmente em voga agora, eles caem, as empresas que fazem os concursos, elas estão trazendo esse assunto para a prova ou realmente são só as matérias tradicionais, os temas tradicionais? Isso varia, né? Há concursos que pedem a disciplina atualidades. Todo concurso que exige esses conhecimentos gerais, esses conhecimentos em atualidades, o concurseiro ele deve ficar atento a todas as notícias, ler jornais, estar extremamente atualizado, porque isso fará diferença no resultado dele. Em outros concursos, como por exemplo, concursos da área jurídica, magistratura, Ministério Público, para delegado da Polícia Civil, seria importante a parte que diz respeito à legislação. Então, reforma da Previdência, que envolve uma emenda à Constituição, seguramente são temas importantes. E o concurseiro que está realmente assim interessado em focar na carreira, ele recebe um apoio do CEP na hora de fazer a inscrição, porque muitas vezes pode ter uma nuance que faz com que ele fique prejudicado. Existe essa orientação aqui? Aqui no CEP, eu, juntamente com o Valério, que somos os diretores pedagógicos do CEP, a gente faz atendimentos individuais aos alunos, sem qualquer custo adicional, gratuitamente. Fazemos esse trabalho, né, de acompanhamento, de tira dúvidas do aluno. Então, se ele tiver qualquer necessidade em relação a uma decisão que ele necessite tomar ou uma dúvida específica que ele tenha em relação a uma regra do edital, ele pode nos procurar pessoalmente, individualmente, que nós vamos orientá-lo. E muitos alunos também trabalham ou realmente só estudam? Na verdade, o concurseiro médio é aquele concurseiro que trabalha e estuda, né? Regra geral, o nosso aluno, ele trabalha 8 horas por dia. E normalmente, quando a gente orienta o aluno e faz planejamentos de estudo, a gente parte do pressuposto de que o aluno trabalha 8 horas por dia. Vamos dar uma parada rapidinha para os comerciais. Não saia daí, porque no próximo bloco continuamos falando sobre concursos públicos e a carreira pública. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta e depois de falar de dicas para os concurseiros, vamos falar sobre a carreira pública. E agora eu estou com Valério Eringer, diretor pedagógico do CEP, que vai nos contar um pouquinho da trajetória dele. Valério, muito obrigada por ter recebido Direito na Prática. Nós é que agradecemos, Patrícia. Valério, como é que foi que tudo começou lá no início da sua carreira? Já tem um tempo, são 31 anos nessa batalha, né? Eu hoje sou procurador do Ministério Público do Trabalho, uma carreira do Ministério Público da União, e o meu primeiro cargo público foi como auxiliar judiciário do TRT de Minas Gerais. Foi ali que começou, num tempo em que não havia computador, na minha cidade não havia sequer uma biblioteca jurídica, então foi um trabalho interessante de juntar todo o material necessário. Eu fiz a minha própria apostila e ali foi a minha primeira experiência. Nesse concurso, eu tive uma experiência muito positiva, que foi compreender a importância de um edital. A primeira prova me colocou na 4ª posição, mas havia uma vaga apenas nesse concurso. E o concurso, vejam vocês, como sou antigo,
Era uma prova de datilografia, não é? Hoje os jovens não sabem sequer o que é isso, não é? Mas era a prova de datilografia, um peso 4, e eu então verifiquei que eu podia levar a minha máquina, com a qual eu havia treinado, não é? E como o edital me permitia, eu saí de uma cidade do interior e fui para a capital, levei a minha máquina e fez toda a diferença nesse concurso, que foi a minha entrada no serviço público. E antes mesmo de me formar, de me graduar em Direito, eu já comecei a fazer provas para o nível superior. Por quê? Porque eu só teria que fazer a comprovação do meu grau, não é, no momento da investidura no cargo. Então, nesse período em que eu não havia ainda me formado, eu passei em 2 outros concursos, que foi oficial de justiça avaliador e analista judiciário, cargo que me trouxe aqui para o estado do Espírito Santo. Analista judiciário, fiquei aqui no TRT do Espírito Santo até 1992. E foi exatamente essa dificuldade de colher material, de ter acesso às informações, que foi criada em você a intenção de oferecer aos concurseiros um local que entregasse todas essas informações, que é o CEP, não foi isso? Foi. Na verdade, essa experiência pessoal me capacitou a estabelecer um padrão, elaborar um meio pelo qual eu pudesse facilitar a vida daqueles que têm interesse em entrar no serviço público via concurso, obviamente, né? Então, as experiências foram se somando. A essa primeira experiência, houve outras tantas. Eu tenho vários concursos. Depois disso, eu fui procurador do INSS, um concurso pelo CESP, que me determinou uma mudança, e aí eu comecei a raciocinar em termos de estratégia de edital, não é? Porque às vezes você tem um edital e precisa estudá-lo bem, e o peso de cada prova, o modo de se preparar para cada etapa, isso varia de concurso para concurso, não é? Então, do Tribunal do Trabalho, eu saí para a Advocacia Pública, com 2 concursos diferentes, um do CESP, com um padrão, e um outro da ESAF. Fui procurador da Fazenda Nacional na sequência. Cada um deles exigiu de mim uma preparação diferente. E tudo isso é um processo acumulativo, sabe? E mesmo o meu último cargo, que é procurador do trabalho, também esse concurso, um concurso de 5 etapas, ele é todo estruturado de uma maneira que você precisa estabelecer padrões de preparação, porque senão você não passa de uma etapa a outra. Ou se consegue uma performance, pode não ser a performance ideal para você ficar dentro daqueles que irão para a 2ª etapa ou para a 3ª etapa. Então, cada concurso tem uma história interessante. E todas essas provas que você fez foram lhe trazendo uma segurança e tranquilidade para a próxima, não foi isso? Sim. E essa tranquilidade, essa história e esse contato que eu tive, isso me capacita a trabalhar com os meus alunos, entendeu? Orientá-los, estabelecer com eles o padrão que mais se adapta ao modo como ele é, como ele apreende as coisas, ao tempo dele, ao espaço que ele tem, à quantidade de recursos que ele tem. Então, nós adaptamos esta preparação àquilo que é o aluno. É como se a gente fizesse um pequeno planejamento estratégico, não é? Personificado, sabe? Individualizado. E aí a gente ouve muito o aluno, escuta muito o candidato e vai se moldando, então, a partir disso, um plano de trabalho que ele consiga fazê-lo sem um desgaste excessivo e com o melhor aproveitamento possível dentro ali das circunstâncias postas. Lá atrás, quando você disse que começou a fazer a tua própria apostila, você teve orientação para isso? Não, é uma coisa um tanto empírica, sabe? É baseada, às vezes, no senso comum. Eu sou de um outro tempo. Eu sou de um tempo em que a digitalização não havia ainda começado, não é? Nós não tínhamos um computador, nós não tínhamos ainda uma extensa bibliografia acessível pela internet. Então, isso determinou um modo de trabalhar diferente. Hoje, o que nós temos é uma abundância de informações, mas o que torna complicado para o aluno é conseguir filtrar aquilo que definitivamente é importante para ele, não é? E digo isso não em relação à preparação para um concurso, mas falo em relação a qualquer preparação que você tenha que fazer. Nós vivemos inundados
em informação, mas o cruzamento desses dados e a geração de conhecimento útil para cada um de nós é uma tarefa que vai um pouco além, não é, desse mar de dados, não é, muitas vezes inespecífico, não é, e isso requer alguém ou algum apoio que te permita estabelecer conexões com as informações mais importantes para cada uma pessoa dentro do objetivo que ela pretende atingir. Para não se perder e acabar não atingindo o objetivo, né? Porque é como você disse, quando se tem muitas informações, você não sabe o que é importante e o que não é importante. E esse direcionamento o CEP traz para o aluno. Exatamente, né? Nós temos vários alunos que nós orientamos aqui no CEP, não é? E esses alunos vêm tendo uma performance superior à média dos demais, exatamente por causa do acompanhamento, não é? Exercícios, elaboração de revisões temporalizadas, não é? Aqueles simulados que nós fazemos a cada 7 dias em toda a matéria vista, e tudo isso aí vai estabelecendo uma consolidação daquilo que o aluno sabe e vai armazenando esse conhecimento dentro de um padrão de memória um pouco mais longo para ele, não é? E isso leva o aluno a ter uma performance melhor. Ele vai vencendo as ansiedades, ele vai resolvendo problemas relacionados com conteúdos ou matérias que ele não tem assim tanto domínio. Nós priorizamos essas matérias e vamos nivelando, não é, esse conhecimento dentro de uma taxa razoável de assertividade nas respostas, e isso vai fazendo com que o aluno vai eliminando aquela ansiedade. E obviamente que num concurso a preparação significa um percentual elevado, não é? Dentro daquilo que se espera que ele tenha para passar, mas o aspecto psicológico também é importantíssimo para o aluno. Então nós temos que trabalhar esse aspecto, que ele é determinante no momento em que o sujeito faz uma prova. E toda essa orientação recebe aqui no CEP, e só aqui no CEP a pessoa vai encontrar realmente o seu caminho. Valério, muito obrigada pelas palavras. Eu tenho certeza assim que quem tinha alguma dúvida, quem precisava de um exemplo, realmente encontrou. Obrigada. Nós é que agradecemos. Um abraço a todos. Eu decidi fazer o concurso hoje para ter uma estabilidade, para ter um trabalho e um final de carreira com um bom salário. E como é que foi a sua escolha para o cursinho? Então, eu escolhi o CEP pelo tempo de atuação que ele tem, pelo número de aprovados de alunos que ele já passou em concurso. Isso que me fez escolher o CEP. E como é que é a sua rotina de estudos? Então, eu acordo de manhã, venho para cá, estudo, e em casa continuo o estudo e fazendo os exercícios, entendeu? Estudando a banca que vai fazer o meu concurso. Você tem alguma dica para outros alunos? A dica é continuar estudando, e mesmo que não passe no primeiro ou no segundo concurso, continue estudando, porque uma hora nós vamos passar. Então, eu sou jornalista, trabalhava lá no interior de Minas Gerais, e em 2016, quando começou a crise econômica, o jornal que eu trabalhava, ele enfrentou essa crise, e com atrasos salariais e tudo, eles propuseram um acordo para os funcionários que quisessem aceitar. E aí, nessa época dos atrasos salariais, eu já tinha assim, um pouco essa pretensão, sabe, de me dedicar ao concurso público devido à estabilidade. Então, eu procurei o curso presencial e apareceu o CEP, eu tive muitas informações boas, né, do CEP, e vim para cá. E qual é a tua rotina? Eu chego normalmente aqui às 8 horas da manhã e fico até mais ou menos umas 21 horas, assim. Estudo direto e dedicando o dia inteiro mesmo para estudo. Você fica aqui na sala de estudo? Fico na sala de estudo. Eu faço o curso aqui presencial pela manhã, e aí durante a tarde até a noite eu estudo a matéria que tive pela manhã, né, aqui no curso. No primeiro concurso mesmo que eu fiz, depois de 6 meses de estudo, eu já consegui a aprovação e a classificação, inclusive. Fiquei em 9º lugar no concurso no TRF lá para Valadares. E aí, como era cadastro de reserva e eles ainda não começaram a chamar, eu continuo, não é para entrar finalmente, para receber, para ser nomeado daqui a um tempo. E qual é a tua dica para quem está querendo começar agora a estudar para concurso? Nossa, primeiro, assim, perseverança, tem que abdicar mesmo de muita coisa, se quiser, né, ter uma aprovação a médio e longo prazo. É um plano para médio e longo prazo, não é para curto prazo, então tem que ser, assim, uma decisão bem consciente.
Agora nós vamos para um rápido comercial e voltamos falando sobre a profissão de advogado. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Estamos de volta. No dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado e, em homenagem a este profissional, colhemos diversos depoimentos de advogados de várias áreas. Acompanhe. Olá, meu nome é Clarissa Leal, eu sou advogada e mediadora judicial. Vim trazer algumas dicas para os advogados modernos e contemporâneos. É muito importante que estejamos afeitos aos métodos adequados de solução de conflitos, dentre eles a mediação, que pode ser judicial ou extrajudicial ou até mesmo pré-processual. É importante lembrar que as ferramentas da mediação trarão qualidade de vida tanto para o advogado quanto para o seu cliente. Obrigada! Vamos mediar? Sou Fernando Monfardino, vim falar para todos os advogados, eu sou também um advogado, está chegando o nosso dia, vim passar um pouco da minha visão sobre a nossa profissão. E eu penso que a gente tem que mudar um pouco a ideia do advogado que resolve os problemas para o advogado que antecipa os problemas dentro da estratégia de negócio e dá a solução para esses problemas de forma preventiva, participando da gestão de risco, conhecendo no negócio que ele está inserido e prestando serviço. E também o advogado precisa se atualizar, usar a tecnologia, usar as novas ferramentas, análise de dados, gestão de risco. Isso tudo pode ser muito bem aproveitado pela nossa classe e com certeza vai nos valorizar. A advocacia é uma profissão pulsante, complexa e dinâmica. Eu sou Bruna Liraduque, advogada do Liraduque Advogados, atuante na área civil, e falar em advocacia para mim é imaginar a advocacia a partir de uma visão empreendedora. Na verdade, esse é um grande desafio para o advogado, que precisa de uma preparação para além da técnica, precisa de uma preparação antenada com visão de gestão. Gestão, então, é entender de precificação, entender de marketing jurídico, entender de controladoria, entender de finanças, entender de contabilidade. E para entender todos esses processos, a formação jurídica não basta, é preciso conhecer outras áreas do conhecimento. E o desafio é conciliar esses dois momentos. Estamos numa sociedade de informação, sociedade contemporânea, que tem mudanças de atividades, de desejos e interações a todo momento. Esse é o desafio atual na advocacia. A justiça sempre me incomodou. A aflição na alma das pessoas me inspirou a fazer valer o direito, pois ele é a mais universal das aspirações. Sem o direito, não há organização social. Eu sou advogada e o meu objetivo é interpretar a lei de modo a lhe ajudar a resolver o seu problema. Fica a homenagem do direito na prática a todos os advogados. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática, mas antes eu preciso agradecer a minha parceira Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E para você que quer assistir este e outros programas, siga nossas redes sociais. No Facebook, Direito na Prática, no Instagram, TV Direito na Prática e no YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Quer dar alguma sugestão? Envie para nosso e-mail tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.